Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tel Suíta, eu sou professora de matemática. E a nossa aula de hoje, do sexto ano, é uma revisão dos PAC 5, PAC 5 unidade 1 e 2. Nós vamos rever sobre múltiplos, divisores e frações. Nós já temos 2 aulas desse conteúdo bem explicadinho no nosso canal. Então, se você ainda não viu, corre lá. E você que já viu, já estudou, vamos fazer uma revisão? Então, vamos lá. Vamos começar com os múltiplos. O que são múltiplos? Múltiplos são resultados da multiplicação. Então, vamos a um exemplo. Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. São todos os números que são resultado da tabuada do 2, da multiplicação. 2 vezes 0, 0. Então, o 0 é um múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. Então, o 4 é um múltiplo de 2. E por aí vai. E não só da tabuada, mas continua infinitamente. São infinitos múltiplos. Por exemplo, 2 vezes 23, 46. 46 também é um múltiplo de 2. E como é que eu represento isso? O M, para representar que é múltiplo, de 2. E coloco entre chaves, usando vírgulas. 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Uma dica. Os múltiplos, 2 números que sempre são múltiplos. 0, o 0 é múltiplo de todos os números. Em toda a tabuada tem o 0. E qualquer número é sempre múltiplo de si mesmo. Guardando essas 2 dicas, já facilita bem o seu trabalho. Então, vamos lá. Uma atividadezinha, utilize os símbolos da legenda, identificando os múltiplos de cada número. Se você está assistindo a aula no YouTube, aperta o pause, pega lápis e caderno e faça a sua atividade. E depois você volta aqui para conferir as respostas, ok? Você vai utilizar os triângulos coloridos para identificar quem são os múltiplos de 2, de 3, de 4 e de 5 que estão nessa tabela. Então, vamos lá. Na correção, múltiplos de 2 são o 6, o 8, o 10, o 16, o 18, o 20, o 24 e o 300 que estão nessa tabela. E por que eles são múltiplos de 2? O 6, porque 2 vezes 3 é 6. O 300, porque 2 vezes 150 é 300. E por aí vai. Agora vamos ver quais são os múltiplos de 3. O 6, o 9, o 18, o 24, o 153, 201 e o 300. 3 vezes 2 é 6. Então, o 6 também é um múltiplo de 3. 3 vezes 8 é 24. Então, 24 também é um múltiplo de 3. E por aí vai. Vamos agora para os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? Está com um triângulozinho verde. O 8, o 16, o 20, o 24 e o 300. Da mesma maneira, 4 vezes 2 igual a 8. O 8 é um múltiplo de 4. 4 vezes 75 é 300. Então, o 300 também é um múltiplo de 4. Então, vamos agora, por fim, aos múltiplos de 5, com um triângulo amarelo. São o 10, o 20, o 25 e o 300. Por quê? 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25 e 5 vezes 60, 300. E agora vamos aos divisores. E aqui nós temos uma imagenzinha para nos lembrar o que é um divisor. Temos os termos da divisão. Dividendo é o 12, divisor é o 4, o quociente é o 3 e o resto é 0. Então, o divisor é o que fica dentro da chavinha. É por quem eu vou dividir. E para encontrar um divisor, a divisão tem que ser exata. Não se esqueça, não pode ter resto, sempre resto 0. Para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar fazendo todas as divisões o tempo inteiro,
para dar uma agilizada nos cálculos, foram definidos alguns critérios de divisibilidade, que sempre vão dar certo. Então, vamos ver. Quando é que o 2 é o divisor de um número? O número é divisível por 2 sempre que ele for um número par, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3, se for 3, 6 ou 9. Um número é divisível por 5 quando ele termina com 0 ou 5, é divisível por 6 se ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9, e é divisível por 10 quando termina com 0. Vocês já viram isso na aula anterior, então é só uma revisão. Então vamos lá para uma atividade. Circule somente os números que são divisíveis por 2. E aí tem uma dica. Vamos usar os critérios de divisibilidade para facilitar o nosso trabalho? E o critério de divisibilidade, para ser divisível por 2, precisa ser par. Então, dá uma pausazinha aí no seu vídeo, faça em seu caderno e volte aqui para a correção. Então, vamos corrigir. O número precisa ser par. 5 é ímpar, 27 é ímpar, 154 é par. Eu não preciso fazer todo o processo da divisão, aquele processo longo. Só de saber que ele é par, eu sei que é divisível por 2. 390 também é par, termina com 0. 1382, olha que número grande. E se eu tivesse que fazer todo aquele processo longo de divisão? Ia demorar bem mais, não é mesmo? Então, com o critério de divisibilidade, termina com 2, é par, é divisível por 2. 7.841 é ímpar, não divide por 2. Mais um, circule somente os números que são divisíveis por 3. Relembrando o critério de divisibilidade, para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos deve ser 3, 6 ou 9, ou seja, a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 3. Então, vamos lá? 9 é divisível por 3. O 12, 1 mais 2, 3. A soma dos algarismos é 3? Então, sim, é divisível por 3. 31, 3 mais 1, 4. 4 não é divisível por 3. 90, 9 mais 0, 9. Divide por 3. 542, 5 mais 4, 9 mais 2, 11. Não é divisível por 3. 144, 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Divisível por 3. 81, 8 mais 1, 9. É bem mais fácil assim, não é mesmo? Vamos a uma outra atividade. Quais são os divisores de 21? Por quem eu posso dividir o 21? Lembrando que quais são os números que são sempre divisores do próprio número? Ele, o 21 e o 1. E aí eu tenho que encontrar os outros. 21, 2 mais 1, 3. Então, ele também é divisível por 3. E também é divisível por 7. Então, os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. Ok? Vamos rever agora os números primos. Estão lembrados quem são eles? São os números naturais maiores que 1 e que possuem somente 2 divisores. Ele é divisível somente por ele mesmo e por 1. Essa é a condição do número primo. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando os números primos que existem de 1 a 100. São poucos, não são muitos, não é mesmo? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. E só para relembrar, o 2 é o único número par que é primo, porque os outros são divisíveis também por 2. Todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é a forma fatorada completa, e que todos os fatores são números primos.
Então, nós temos aí o exemplo do 630. Eu vou dividir por números primos para encontrar essa forma fatorada. Escrevê-lo como um produto de vários números primos. 630, o menor número primo que dá para dividir é por 2. 630 por 2, 315. Não dá mais para dividir por 2, eu vou passar a dividir por 3, que também é um número primo. 315 por 3, 105. 105 ainda dá para dividir por 3. Estão lembrados do critério? 1 mais 0 mais 5. 6. 6 divisível por 3. E por aí vai. 35 divide por 5, não dá mais para dividir por 5, divide por 7. E por fim, eu posso escrever de duas maneiras essa forma fatorada completa. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Ou ainda, posso escrever o 3 como uma potência, porque eu estou repetindo. Vocês já tiveram aula de potência também, não é mesmo? Então, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, que é exatamente a mesma coisa. Vamos a um exercício. Vamos decompor o número 140 em fatores primos. Então, agora eu escrevi de uma maneira diferente. O primeiro eu fiz como uma escadinha de divisão. Agora, eu só estou escrevendo de maneira diferente, mas o processo é o mesmo. 140 é um número par, dá para dividir por 2. 140 dividido por 2, 70. 70 ainda é um número par. Dividido por 2, 35. 35 não é mais par. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 5, que é outro número primo. E dá 7. 7 só dá para dividir por 7 e eu termino a minha divisão. Duas maneiras de escrever: 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Ou então, usando a potência, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Tranquilo sobre os números primos? Se não, volta aí um pouquinho, assiste a aula anterior e você com certeza vai entender. É muito simples e muito prático. Agora nós vamos rever as frações. Lembrando que as frações são divisões, são partes de um inteiro ou parte de uma quantidade. O número de cima é chamado numerador, o número de baixo é chamado denominador. Em cima, eu coloco quantas partes foram tomadas. No caso dos desenhos, quantas partes foram coloridas. E no denominador, a parte de baixo, eu escrevo em quantas partes a minha figura foi dividida, independente de estar colorida ou não. Estão lembrados? Então, em cima, a parte colorida, embaixo, o total de quantas partes foram divididas. Então, temos aí alguns exemplos. Vamos lá? Essa primeira imagem, que tem um quadro roxinho. Como será a fração que eu vou escrever aqui embaixo? Quantas partes foram coloridas? Muito bem, 5. E em quantas partes o meu quadrado foi dividido? Em 9 partes iguais. Lembrando que tem que ser sempre do mesmo tamanho cada pedacinho. 5 nonos. O próximo, eu tenho 3 partes coloridas de uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. 3 décimos. E o último, o círculo, foi dividido ao meio, metade, 1 sobre 2, uma parte colorida das duas partes em que ele foi dividido. Agora vamos a uma atividadezinha que tem uma fração de quantidade. Olha só, aí eu tenho 3 galinhas, 4 patos e 2 perus. Todos são aves. Estão lembrados da aula de ciências, não é mesmo? Então, a primeira pergunta, na figura, há quantas aves? Temos 9 aves se juntarmos galinhas, patos e perus. Que fração representa as galinhas? Quantas galinhas eu tenho? 3. Então, a fração será 3 sobre 9, ou 3 nonos. Porque são 3 galinhas de um total de 9 aves. Qual fração representa os patos? Eu tenho 4 patos, então a minha fração é 4 nonos. E que fração representa os perus?
Muito fácil, não é mesmo? Tenho 2 perus, 2 nonos, 2 sobre 9. E como é que a gente lê essas frações? Como é que a gente escreve com letrinhas esses números? Vamos rever? Então, lembrando as dicas que vocês já viram nas aulas anteriores. Se o denominador for até o 9, eu vou usar a nomenclatura especial dos números ordinais, quintos, sextos, sétimos. Se for 10, 100 ou 1000, eu vou usar décimos, centésimos e milésimos. E se for qualquer outro que fugir dessa regrinha, eu vou falar o número de cima, o número de baixo e vou dizer a palavrinha avos. Estão lembrados, não é mesmo? Então, vamos ver como é que se lê as seguintes frações. A primeira, 5 nonos, que é o número ordinal. A segunda, 9 quinzeavos, porque não se enquadra em nenhum daqueles 2 detalhes de antes. E a última, 8 décimos. Estão lembrados? Décimos, centésimos e milésimos? Super tranquilo, não é mesmo? Então, vamos continuar. Vamos relembrar agora como é que nós comparamos as frações. Quando as frações têm o mesmo denominador, o número de baixo é igual, né? Isso significa que o meu inteiro, a minha figura, ela foi dividida em partes iguais, tanto da primeira fração quanto da segunda. Primeiro exemplo, 2 quintos e 7 quintos. Quer dizer que eu peguei o inteiro e dividi em 5 partes iguais. Então, qual fração é maior? Se eu dividir tudo do mesmo tamanho, tudo na mesma quantidade de partes, se está tudo dividido igual, quem é maior? A que eu pegar só 2 pedacinhos ou a que eu pegar 7 pedacinhos? 7, com certeza, eu estou pegando mais pedaços. Então, se o meu denominador é igual, a fração maior é a que tem maior numerador. É a que eu pego mais pedacinhos, ok? Bem tranquilo, não é mesmo? E se as frações forem diferentes, se os numeradores, os denominadores, se for tudo diferente, como é que eu vou me resolver com isso, hein? É muito simples. É só encontrar frações equivalentes. Estão lembrados das frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor. São escritas com números diferentes, mas valem o mesmo tanto. Então, eu tenho aí alguns exemplos. 1/2, 2/4 e 4/8. Essas 3 frações são equivalentes. Vejam pelo desenho, são todas do mesmo tamanho. Mesmo dividindo em partes de tamanhos diferentes, o meu inteiro é o mesmo e a parte que eu tomei, a parte que eu colori, é a mesma. E relembrando, como é que eu encontro frações equivalentes? Eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número para que a fração não perca a sua proporcionalidade. Então, eu tenho aqui 1/2. Se eu multiplicar numerador e denominador por 2, eu vou obter a fração 2/4, que é a segunda fração. Se eu pegar o 2/4 e multiplicar numerador e denominador por 2, eu vou encontrar a fração 4/8. Todas essas frações são equivalentes. E sendo equivalentes, têm o mesmo valor e fica muito mais fácil para eu encontrar, descobrir qual fração vai ser menor ou maior se eu for comparar outras duas situações. Então, vamos a um exemplo. Vamos comparar 1/2 e 2/3. Qual será a fração maior? Então, o mais fácil é fazer o quê? Vamos encontrar frações equivalentes a estas frações. Qual fração pode ser equivalente a 1/2? Uma dica que vocês já viram na aula gravada anteriormente. Eu posso multiplicar uma fração pelo denominador da outra. É bem mais simples, bem mais rápido e eu encontro frações equivalentes com muito mais rapidez. Então, eu vou pegar a fração 1/2 e multiplicar por 3.
Porque o 3 é o denominador da outra fração. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 3/6 é uma fração equivalente à fração 1/2. E o 2/3 eu vou multiplicar por quem? Você sabe me dizer? Por 2, muito bem, que é o denominador da outra fração. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora, os dois denominadores são iguais. Os dois denominadores são 6. Quer dizer que o inteiro foi dividido em 6 partes iguais. E aí, quem é maior? O 3/6 ou o 4/6? O 4/6, que eu peguei uma quantidade maior. Se o 4/6 é maior, isso significa que 2/3 é a fração maior. Ok? Revisão feita com tranquilidade? Agora é com você. Reveja seus estudos, reveja os vídeos anteriores se necessário. Tire dúvida com seu professor, se possível. Bons estudos, até a próxima!